eu gostaria de dar início, então, uma primeira reflexão acerca da Epístola aos Gálatas. A primeira coisa que nós deveríamos entender é que São Paulo não escrevia porque gostava de escrever, queria fazer bonito no mundo, no campo da literatura, nada disso. São Paulo escrevia para fazer alguma intervenção eclesial, quando era necessária essa intervenção. Por isso devemos, antes de mais nada, procurar saber ou conhecer aquelas circunstâncias históricas que deram origem a esta carta paulina. O quadro histórico de Gálatas é muito amplo, abarcando panoramicamente os primeiros anos do cristianismo. Os 2 primeiros capítulos de Gálatas mostram um pouco o que era, temos como que um quadro do cristianismo no seu início. E também mostra-se as estreitas relações com a igreja de Antioquia da Síria e a relação com a igreja de Jerusalém. São as 2 grandes igrejas, no início do cristianismo. Jerusalém e Antioquia da Síria. Por isso, na tradução da TEB, há uma nota muito interessante que diz: a crise que obriga o apóstolo a intervir não é um incidente de alcance local, ele é um dos momentos mais importantes da evolução da igreja nascente. Esta faz então uma escolha decisiva que deve estabelecer, para ser fiel à verdade do Evangelho, o que deve ser renovada em todas as épocas da sua história, em nome da mesma fidelidade. Então vamos procurar agora aquelas circunstâncias de origem da carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Se tomamos Atos, nós verificamos que Paulo, na sua primeira viagem missionária, evangelizou as regiões meridionais da província romana da Galácia. Então, a Galácia está atualmente no território da Turquia. Então, na parte sul da atual Turquia é que se encontrava a Galácia. Então, nós temos algumas cidades importantes que São Paulo missionou. Pisídia, Frígia, são regiões importantes pelas quais São Paulo passou. Bastaria verificar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 14 até o 14, 25, que fala dessa viagem de São Paulo por aquela região. Também São Paulo passou 2 vezes pela Galácia do Norte, então na parte norte da atual Turquia. A gente tem que usar, porque o que nós conhecemos hoje é Turquia. Antigamente também era conhecido como Ásia Menor, ainda podemos falar disso, a Ásia Menor. Era região muito desenvolvida da antiguidade, muito desenvolvida mesmo. Na segunda e terceira viagens missionárias do apóstolo Paulo, essa região norte inclui o coração da Ásia Menor, entre a Capadócia e o Mar Negro, nas cercanias de Ancira, hoje Ankara, onde no século III a.C., os Gálatas, por que tem esse nome, Gálatas? Porque é uma região de pessoas que foram da França, atual França, portanto das Gálias,
foram levadas para essa região. Se estabeleceram nessa área da Ásia Menor. E assim a região passou a ser conhecida como Galácia. São Paulo não escreve a umas, mas a diversas comunidades cristãs. Basta ver o que diz o primeiro capítulo, no segundo versículo da carta de São Paulo aos Gálatas. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quando São Paulo vai fazer referência às igrejas da Galácia. Então, São Paulo não está se dirigindo somente a uma comunidade, a uma cidade da Galácia, mas ele está dirigindo a todas aquelas igrejas que foram objetos de sua atividade missionária. Os Gálatas eram pagãos que abraçaram há pouco o Evangelho de Cristo. Eles foram cultuadores, portanto, eles cultuavam falsas divindades, ídolos, né? É o que diz, por exemplo, Gálatas 4:8. Mas outrora, quando não conhecieis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres, e de novo servir a eles? Também eles cultuavam as forças da natureza, as forças cósmicas que eram divinizadas. Aliás, no mundo antigo havia muito essa divinização das forças da natureza. Paulo afirma que os Gálatas eram escravos desses falsos deuses. Gálatas 5:1b. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Após esta primeira fase em que Paulo vai levar o Evangelho de Cristo às igrejas, vem o período da resposta à pregação paulina, que é a conversão. Os Gálatas acolhem o Evangelho de Cristo, que São Paulo anunciou, que São Paulo pregou. E assim, na acolhida desse Evangelho de Cristo anunciado por Paulo, os Gálatas deixam seus usos e costumes, né? Eles põem-se a trabalhar, a sofrer, né? Em outras palavras, a viver a vida, né? Já com uma nova significação, a vida como cristão. Então São Paulo ele viu, né, por ocasião de uma doença, o momento próprio para anunciar aos Gálatas o Evangelho, é o que diz Gálatas 4:13. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. Os Gálatas receberam as primícias do Espírito, Gálatas 3:12, e num sinal de grande amizade, diz o próprio apóstolo Paulo, eles seriam capazes de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Então, portanto, esse fruto, né, de sua pregação foi reconhecido de uma forma admirável pelo apóstolo Paulo, e essa gente, esses Gálatas, realmente acolheram a fé cristã com grande vivacidade.